Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos Alexandre Costa Cruciol, da Unesp de Botucatu, e vou falar para vocês hoje, nessa palestra, como a gente poderia estar reduzindo, né, o estresse por déficit hídrico, né, e aumentando a produtividade da cultura do amendoim. Apesar da gente plantar amendoim no período das chuvas, né, a planta ela constantemente passa por veranicos, né? E durante o período, principalmente novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, principalmente esses 3 meses, né, muitas vezes até março, mas principalmente aí novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o dia é longo, as temperaturas são muito elevadas, e aí o que acontece? A demanda evapotranspirativa pela planta também é elevada. E aí, por mais que os materiais atuais eles têm um ciclo relativamente longo, aí por volta de 120 dias de ciclo, mais ou menos, até mais que isso, um pouco mais, 10 dias de veranico, vocês imaginam 10 dias de veranico, em pleno dezembro, quando eu tenho o dia mais longo do ano, quando as temperaturas estão mais elevadas e a demanda evapotranspirativa também é elevada, com uma alta radiação solar, a planta ela entra em estresse hídrico, ela pode murchar, né, pode começar a engruvinhar essas folhas por perder pressão de turgor. Então, a melhor forma, né, ainda da gente controlar isso é fazer correção de solo, é construir perfil de solo, né, aprofundar, levar o sistema radicular para buscar água, porque a água é o grande termorregulador da folha. E na folha que está a fábrica da planta. A raiz não faz fotossíntese, os caules e os ramos não fazem fotossíntese. Toda a indústria de transformação da planta, de qualquer planta, está na folha. E ali ela perde água. Porém, o sol incide sobre ela e aumenta a temperatura. Sumindo demais a temperatura, ou seja, aumentando demais a temperatura foliar, a planta depende de mais água para refrigerar esse sistema e aí ela pode entrar em déficit hídrico. Então, o que nós vamos abordar nessa palestra, pessoal, algumas alternativas, além do básico, que é adubação com fósforo, potássio no solo, uma boa correção, né, uma boa calagem, uma gessagem, ou seja, além dessas alternativas, né, e isso é o padrão, é o básico, né, é o arroz com feijão, né, para produção, nós temos algumas alternativas inovadoras que vêm crescendo, vêm surgindo no planeta inteiro, né, inovações que podem proteger com ROI positivo, com retorno, com baixo custo e com grande retorno. Nós vamos mostrar alguns trabalhos, algumas tecnologias que a gente pode estar utilizando para reduzir esse estresse, tudo com embasamento científico. Então, o que o estresse, né, por seca, ele provoca na planta, né? Então, o estresse, aqui o primeiro aqui que vocês estão vendo é seca, né? Mas a alta luminosidade, nós estamos falando do verão, então seca, né? Um veranico, uma alta luminosidade, né? Um calor intenso, né? Ultravioleta, né? Essa situação leva a planta a formar espécies reativas de oxigênio, né? Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo triste até, né? Mas esse tipo de estresse, ele forma espécies reativas de oxigênio, e essas espécies que são formadas nas plantas são as mesmas que são formadas no corpo animal, no corpo do ser humano, de um boi, de um cavalo, de um gato, de um cachorro, enfim, de um porco, enfim. Essas espécies reativas, pessoal, elas podem levar até a formação de um câncer no animal e matar um animal e matar um ser humano, né? E essas mesmas espécies, elas são formadas na planta e levam à morte da folha ou levam um nível de estresse que a planta deixa de produzir. Por quê? Porque ela tem que combater essas espécies reativas e ao invés de focar, né, vamos dizer assim, que a planta pensasse, ao invés dela focar em produção, né? Então, essas espécies reativas de oxigênio causada pela seca, né,
por calor intenso, né, vai levar, né, ter um efeito negativo no crescimento e na produtividade dela. E essas espécies também dão um sinal para a planta, né? Tem um efeito positivo que é o quê? Ativar um mecanismo de defesa para a planta falar, olha, eu não posso consumir muita água, senão eu vou morrer, né? Mas o interesse nosso é que não forme essas espécies. E a planta foque em pegar o carbono que ela está sequestrando pelo processo fotossintético, pegando o carbono do ar e transformando isso em toneladas a mais de vagem de amendoim. A melhor forma da planta controlar esse processo é ela estar acessando sempre água, porque aí ela não entra em estresse hídrico, né? Agora, se o agricultor não faz uma boa correção de solo, o sistema radicular desse amendoim fica muito superficial, né? À medida que o solo vai secando, né? A raiz está pouco profunda, ela não acessa a água. E a água, ela é utilizada o quê? Para regular a temperatura da folha, né? Então, ali funciona como um radiador, né? A maior parte da água que passa, né, para uma planta, ela é perdida. E boa parte dessa água perdida passa pela folha regulando a temperatura, né? Só para a gente ter uma referência, mais ou menos, uma lavoura de amendoim, a folha de amendoim, com temperaturas acima de 30 graus, a folha tem que estar mais ou menos 2 graus abaixo da temperatura do ar. Vocês imaginam, em pleno dezembro, 35 graus, a mais que isso, a folha tem que estar trabalhando com 2 graus abaixo disso. E quem que controla essa temperatura? Derruba essa temperatura? A água. Mas se a planta não acessa bem a água, ela vai entrar em estresse, né? A água é o principal constituinte de uma lavoura de amendoim, de uma planta de amendoim. Todas as reações metabólicas para produzir proteína e óleo lá no grão de amendoim depende da água. Todas as reações, a água está envolvida. A absorção de matéria-prima, ou seja, de minerais, inclusive metais catiônicos, como zinco, como cobre, né, cálcio, né, magnésio, enfim, esses nutrientes, a água que pega lá pela raiz, né, a raiz absorve, e quem transporta isso daí leva lá para a indústria de transformação da planta, que é a folha, quem leva isso daí é a água. Depois desses nutrientes serem transformados em proteína, em aminoácidos, em açúcares e carboidrato, quem leva eles para encher a vagem, quem faz esse transporte é a água. Então a água, ela transloca esses fotoassimilados até a vagem, né? Leva fotoassimilado, inclusive, para crescer e aprofundar a raiz, né? Mas eu dependo de uma boa correção de perfil de solo, principalmente de cálcio em profundidade, né? E a água também, ela regula, novamente, né, eu estou falando, ela regula a temperatura foliar. Se numa lavoura tiver 35 graus de temperatura no dia e a folha chegar a 35 graus, a planta está dando um indicativo para nós o seguinte, eu não estou conseguindo refrigerar o sistema e vai fundir o motor, vai colar o pistão no cabeçote e vai trincar o motor da planta, né? Que seria a folha perde essa atividade, né? Então, quando eu tenho seca, e é isso que a gente enfrenta no verão, eu tenho déficit hídrico e alta luminosidade, vai reduzir a entrada de CO2 na planta. Essa matéria-prima, ela entra pelo ar, né? Ela não vem pela água, né? Você não aduba a planta com carbono, né? Então, uma planta, né, que nem o amendoim, ele tem 45% da constituição dele, da matéria seca dele, de carbono. E esse carbono ele vai vir pelo ar. E a planta é obrigada a abrir um orifício para entrar o CO2, que é um gás. E aí, a hora que ela abre esse orifício, ela perde água, né? Então, a planta tem que estar sempre acessando bem a água e controlando essa perda, né? Vai ocorrer um desbalanço no processo fotossintético, tanto quimicamente, bioquimicamente, quanto fotoquimicamente, altera o transporte de elétrons na planta. Para quem não sabe, né, a planta, assim como qualquer ser vivo, né, tem eletricidade, né, então tem corrente elétrica, né, todo ser vivo tem uma corrente elétrica, né, o teu coração bate por causa disso, né, com a diferença de potencial, né, nos músculos, né. E a planta também, ela tem uma corrente elétrica, né? O sol bate na folha, né, na lavoura, bate na folha, quebra a molécula d'água e gera corrente elétrica, né? Então, quando a planta está no déficit hídrico e com alta luminosidade, o que acontece? E ela está perdendo muita água,
ela vai descarregar esses elétrons, que está aumentando muito a corrente elétrica, no oxigênio. E aí vai formar espécies reativas de oxigênio. E isso provoca um dano na planta. O que ele provoca? Então, olha o sol está pegando na folha, a folha do amendoim está túrgida, né? Mas ela está murcha, né? Desculpa, ela não está túrgida, ela está verde, desculpa, ela está verde, mas ela está murcha. E aí o que acontece? O sol está quebrando a molécula d'água. Apesar dela estar murcha, ela tem água lá dentro, senão ela estava seca. E aí não tem onde transportar, descarregar esses elétrons são descarregados no oxigênio e forma isso daqui, pessoal. Forma as espécies reativas de oxigênio. Se vocês digitarem aí na internet, no Google, vocês vão ver que são as mesmas espécies que são formadas no corpo humano. E isso leva a planta a um estresse. Essa espécie aqui de oxigênio, pessoal, é chamado de ânion superóxido. Isso daqui é chamado de peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. A mesma água oxigenada, quando a gente cortava a mão, ou tem gente que vai lá, né, para oxidar, matar os micro-organismos, né, não dá infecção, né? Isso daqui é chamado de oxigênio singleto. Isso daqui é um radical hidroxila, né? Quase igual o mesmo da reação do calcário. Essas espécies aqui, qual que é o grande problema? Reduz a síntese de lipídio na planta, reduz a síntese de proteína, ó. Não produz proteína. Reduz a síntese, né, a atividade enzimática. A planta não consegue, né? A enzima, né, que liga um átomo no outro. Tem baixa enzima, acabou. Né? A planta usa enzima também para combater essas espécies reativas e derruba, né? E o pior de tudo, né, que eu falo que é quase como se fosse um câncer, né? Ele ataca, essas espécies atacam o DNA da planta e o RNA, né? E vai levar à morte celular, é quase uma formação de um câncer, né? Essas duas espécies eu consigo desmutar, desarmar essas duas bombas, né, com enzimas. E eu consigo ativar essas enzimas com o quê? Com nutrição, com nutrientes específicos. Essas duas espécies, eu vou ter que usar outras formas, outros metabólitos. O que a planta usa para se defender disso? Ela vai usar açúcares, aminoácidos, inclusive carotenoides, né? Então, a planta acaba usando algumas formas de compostos que ela sintetizou para combater isso daqui. E aqueles compostos, na verdade, era para a planta usar para crescer e produzir mais tonelada de amendoim, de vagem por hectare. Ou seja, aquilo que era para focar na produção, ela tem que usar aquela reserva para se defender desse estresse. Como é que isso é formado, né? Quem tem um pouquinho de noção de biologia vegetal, né, vai lembrar, né, muito herbicida atua muito nos fotossistema 2 e no fotossistema 1, muito herbicida que é usado. O que eles fazem? Né? Eles interrompem o quê? O transporte eletrônico. Então, esse é o fotossistema 2, esse é o fotossistema 1. Isso daqui é uma célula vegetal que está numa folha, e aqui está uma estrutura que a gente chama de cloroplasto. Ó. É aqui que começa a fazer todo o processo fotossintético. A planta começa a captar CO2. Ela precisa desses elétrons para formar ATP, energia, e uma outra forma energética que é o NADPH2. O ATP, ela pega um composto que chama ADP, que é adenosina di ou bifosfato, difosfato, e vai pegar um fósforo do MAP, ou do supertriplo, ou do supersímples, e vai ligar no AD para virar TRE, né? Adenosina trifosfato, por isso que chama ATP, energia. Como ela não está com a folha murcha, o estômago está fechado e não entra CO2, você está rodando a lavoura, você vê que ela está sentindo a falta d'água, o que acontece? Ela também não consegue usar o fósforo do teu fertilizante, que você aplicou lá com o super simples, ou super triplo, ou MAP, enfim. E aí começa a subir demais a corrente elétrica. Não tem onde descarregar. O que acontece? O sol quebra a molécula d'água, todo dia ele faz isso, por isso que gerou elétrons. Isso ele tem que fazer, né? A molécula d'água está quebrada aqui, ó, e a planta vai usar esses hidrogênios para formar ATP. E vai usar elétrons e uma parte do hidrogênio para formar NADP. O que acontece? Começa a subir a corrente elétrica na planta, ela tem que descarregar, eu brinco, né? Eu falo, para não disparar o coração dela,
ela tem que descarregar o elétron aonde? Ó? Ela descarrega o elétron no oxigênio e forma uma espécie reativa, ó, o oxigênio singleto. Isso daqui a planta só vai desarmar essa bomba com açúcares e alguns tipos de aminoácidos, inclusive carotenoides. Aí não tem onde descarregar, vai acumulando, né, vai subindo a corrente elétrica também aqui no fotossistema 1, não chega o tal do NADP para formar uma outra espécie energética, ela precisa de energia para quê? Para pegar o CO2 da atmosfera e incorporar e virar proteína, virar óleo, né? Proteína vai virar uma picanha, com certeza, né? Então isso não vai chegar, né? Aumenta também a corrente elétrica aqui, ó, a concentração de elétrons no fotossistema 1, e a planta tem que dar um jeito de descarregar esses elétrons, e aí acaba descarregando ele no oxigênio, e aí forma uma outra espécie reativa de oxigênio, que é o ânion superóxido. Isso daqui a gente consegue desarmar essa bomba com uma planta bem nutrida, ou eu nutrindo ela, fazendo alguns manejos, que eu consigo aliviar essa planta e desarmar essa bomba. Uma outra forma que a planta acaba produzindo é isso daqui, né? A planta também vai reduzir a fixação, aqui uma outra organela na célula vegetal, está reduzindo a fixação de oxigênio, de CO2, desculpa, de gás carbônico, e aí ela acaba, por ela estar murcha, a folha está murcha, ela vai formar água oxigenada, eu consigo desarmar isso daqui também com nutrição, né? Com foliar. Então, como que o estresse abiótico ele pode ser mitigado? Pode ser mitigado assim, ó, que a gente chama de tecnologias complementares, né? O que seriam essas tecnologias complementares? A adubação foliar, desde que tenha tecnologia, né? Que seja uma empresa séria de fertilizante foliar, que realmente tenha tecnologia embarcada para ocorrer a absorção pela folha. Os ácidos orgânicos, né, vem crescendo muito a utilização de ácido fúvico via folha ou ácido úmico tratando semente no fundo de suco. Os aminoácidos que pode ser também utilizado tanto no tratamento de semente ou junto depois via folha. Utilização de alguns hormônios ou precursores hormonais. Alguns inoculantes, alguns micro-organismos ajudam nesse processo de aumentar a tolerância da planta à deficiência hídrica, e os micronutrientes, elementos benéficos também podem ser utilizados nesse processo de aliviar. Então, primeiro vamos falar de adubação foliar, né? Vou mostrar alguns resultados, né? Então, a adubação foliar, ela entra como uma tecnologia complementar, né? As folhas, assim como as raízes, também apresentam capacidade de absorção de nutrientes, porém a folha ela tem o quê? Ela tem uma gordura aqui, né? Ela tem uma camada que a gente chama de cutina, ela tem cera e cutina ali, que vai formar a cutícula, né? E por que ela tem cera, né? Para não perder a água. Assim como o ser humano, né, ou um animal, ele tem uma camada de óleo, né? Tem gente que tem a pele mais oleosa, tem gente que tem a pele menos oleosa. Mas a planta ela vai fazer isso para não perder água, senão ela vai ressecar a pele dela, vai ressecar a folha. E aí, se água e óleo não se combinam, porque a planta produz para não perder água, também se eu aplicar uma nutrição apenas nutriente puro na água, também não vai entrar. Água e óleo não se combinam. Então, precisa de tecnologia embarcada nesse nutriente para fazer ele passar a camada de gordura, assim como um boi, né? Hoje a gente põe um boi dentro do tronco, vai lá e aplica uma tecnologia que chama Puron, né? Aplica em cima do cupim dele, do lombo dele, e isso passa uma fina camada de óleo, uma camada de ácidos graxos ali, de gordura, passa o couro, né? E entra na corrente sanguínea e vai lá no omaso, no abomaso, no retículo, no rumen, levando medicamento e vitaminas e modificador orgânico, enfim, né? Então, essas mesmas tecnologias, hoje elas estão embarcadas nas aplicações foliares, né? Para passar essa camada de gordura. E aí, quais são as vantagens dessa adubação foliar, né? Bom, a aplicação tem que ser direto no alvo para ter efeito, tem que chegar até a folha, né? Tem que ter uma boa uniformidade, né? A gente não vai resolver o problema da nutrição da planta totalmente pela folha, a gente tem que lembrar disso. Isso daqui entra como uma tecnologia complementar, né?
lembrar sempre da época adequada, qual que é o objetivo, e desde que tenha tecnologia embarcada nessa nutrição foliar, nessa tecnologia, nesse produto, você tem um efeito imediato, né? O que ela traz de vantagem, né? Melhora a taxa fotossintética da planta, porque a planta usa melhor a água que ela tem disponível, dá resistência à seca, né? Melhora isso daqui, por causa que tem uma melhoria no estado nutricional da planta. Também leva a resistência à fitopatógena, doença. Uma planta melhor nutrida, ela tolera mais, né? A doença, porque ela produz muito mais ácido cumárico, ácidos fenólicos, e isso combate tanto praga quanto doença, né? E leva o quê? Uma estabilidade produtiva ou até aumento de produtividade, né? Isso aqui é uma série de trabalhos, pessoal, artigos científicos no planeta inteiro, mostrando, né, o efeito da aplicação de alguns elementos via folha em diversas culturas sob estresse abiótico. E amendoim não vai ser diferente. Então, com grande potencial de dar resultado em diversas culturas. E aí, aonde que entra essa nutrição no estresse hídrico? Entra aqui, pessoal. Isso é uma enzima, né? A superóxido dismutase é uma enzima que desarma o ânion superóxido, né? E transforma ele em água oxigenada, que ainda é um problema, eu tenho que desarmar isso daqui, mas já começa a desarmar essas bombas que provocam estresse na planta pela falta de água, né? Isso daí que provoca o grande dano, né? E vocês estão vendo aqui ó, que tem nutrientes envolvidos para ativar duas enzimas antioxidantes. As duas são antioxidantes. Essa enzima aqui é chamada de ascorbato peroxidase. E nós estamos falando aonde? Lá naquela organela que começa todo o processo fotossintético, que explica a existência, né, da vida na face da Terra. Só existe vida, só existe ser humano na face da Terra porque existe fotossíntese, né? E toda a fotossíntese ela começa aqui nessa organela que está dentro de uma célula que é chamada de cloroplasto. Aqui eu consigo ativar duas enzimas antioxidantes para desarmar essas bombas. Uma outra organela, que é a mitocôndria, né? Ela também tem uma enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase também, ó. E ela é ativada por dois nutrientes, o magnésio e o fósforo, né? Uma lavoura bem nutrida de fósforo, adubada com fósforo, ela já tolera mais também, ela tolera mais o estresse hídrico, né? Então, nós estamos falando, essas nutrições foliares, nós não vamos resolver o problema de nutrição total da planta pela folha, mas nós estamos sinalizando uma nutrição de celular e não estrutural. Estrutural precisa de grande quantidade, 300, 400 quilos, 500 quilos, dependendo da formulação, 600 quilos de NPK no solo. Não, nós estamos falando de quantidade muito pequena, só para melhorar o metabolismo a nível de organela, ou seja, é uma coisa a nível atômico, né? E aí, eu tenho que desmutar aquela água oxigenada, formou água oxigenada aqui, eu preciso desarmar essa bomba, né? Vocês vão ver aqui o quê? A planta ativa essa enzima, superóxido dismutase, né? Ela vai pegar aquelas duas formas, aqui ocorreu uma desconfiguração aqui no slide, mas na verdade era para encaixar o ânion superóxido aqui na enzima, né? E ele pega, tem um sítio ativo e desarma essa bomba. Ó, formou oxigênio. E formou o quê? O peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Isso daqui tem que ser desarmado. A planta vai ativar uma outra organela e vai desarmar aqui, ó, a água oxigenada numa organela lá na célula que chama peroxissomo. E vai desarmar isso daí. Nós vamos mostrar como que ela desarma. Um outro exemplo, né? Uma outra enzima antioxidante, tudo a nível celular, para tirar a planta do nível de estresse, né? Então, o agricultor que já teve essa experiência, que usou aminoácido, usou ácido orgânico, adubação foliar, ele já viu que dá diferença, aumenta a tolerância da planta, né? Aí a planta vai ativar a catalase, né, que é uma outra enzima, numa outra organela celular, ó, vai pegar o H2O2, a água oxigenada, e vai desmutar ela, né? Tem um sítio ativo, acopla isso daí, desconfigurou aqui o slide, mas a ideia é essa, e aí formou oxigênio e água, beleza, ó. Isso aqui não provoca dano algum para a planta. Mas a planta parou de captar CO2 e foi lá tomar conta e se defender de um problema e deixou de produzir, né? Então, o que a gente está fazendo é o quê? É tentar mitigar isso daí, né? Aqui um exemplo, né, de, olha,
a adubação foliar com magnésio e nitrogênio, ela pode potencializar o crescimento, né, através de uma regulação multifuncional, né? Então, eu melhoro essas nutrições foliares, eu melhoro a fotossíntese da planta, olha lá, a água sendo quebrada, né, pelo sol, enfim, o sol batendo aqui naquele sistema que eu mostrei para vocês, e vai melhorar o metabolismo e aumentar a tolerância do quê? Da planta ao estresse. Esse é um trabalho que nós fizemos aqui pela Unesp, numa parceria com a Universidade do Kansas, né, nos Estados Unidos, e esse trabalho saiu numa revista europeia, uma revista científica europeia, mostrando, olha que interessante, ó, nós fizemos uma aplicação de magnésio via folha, em soja, em milho, por 2 anos, né, e aqui mostrando no ano de 2019 e 20, aumentando a assimilação de onde aplicou magnésio, 500 gramas de magnésio via folha apenas, na soja e no milho, safrinha, melhorando a captura de CO2, ó, melhorando a fotossíntese, ó, o CO2, ó, aumentando a captura de CO2 nos dois, né? Melhorando o que também, olha, a eficiência de uso da água. Eu vou resumir aqui, ó, a eficiência, a planta usando melhor a água, tanto a soja quanto o milho safrinha, né? E a eficiência do que? Ó, de carboxilação, ou seja, de captura de CO2. Ó. Vocês podem ver que aumentou a eficiência tanto na soja quanto no milho, né? E a gente pode estar usando isso numa lavoura de amendoim. Lembra da água oxigenada? Ó? Reduziu a água oxigenada, ó, a formação por estresse. Por quê? Porque a soja passou por veranico. O milho também, principalmente milho safrinha, né? Passa muito, ó. Vocês podem ver que onde aplicou o magnésio, cai o teor de água oxigenada, que é maléfico para a planta. Ó. Nos 2 anos, 18, 19, 19 e 20. E no milho safrinha, 19 e 20, ó. Cai a formação de água oxigenada, né? Por que caiu? O magnésio, vocês lembram que eu mostrei no slide, 2 slides atrás, ele aumenta a atividade dessa enzima, a superóxido desmutase. Olha onde eu apliquei magnésio, ó, aumentou a atividade dela. Ó. Ou seja, ela combateu e por isso que ela reduziu H2O2, né? E aí, o que nós observamos? Tanto na soja, por 2 anos, quanto no milho safrinha, ocorreu aumento de produtividade, aumentou a produção de grão. Ou seja, na verdade, deixou, né? A gente pode também interpretar que deixou de perder, ó. E eu posso estar usando isso em amendoim. Esse é um trabalho também feito em amendoim com aplicação foliar, ó, de boro. O boro atua diretamente nesse processo. Inclusive, o boro ajuda a aumentar a atividade hormonal da planta, hormônios de crescimento, relacionados ao crescimento. Olha que interessante, à medida que aumenta a adubação, até 1,5 kg, né? Isso daí foi parcelado em 3 etapas de meio quilo cada aplicação de boro via ácido bórico, ó, aumentando a produtividade. Ó. Isso é produtividade de vargens, né? Mostrando que pela aplicação foliar, ó, saindo aqui de 4.400 quilos, 4.450 e chegando aqui a 5.000 quilos de vargem por hectare, mostrando que a aplicação foliar dá resultado. Esse é um trabalho internacional, né? Mostrando também a aplicação de boro, sulfato de zinco e boro, né? Mostrando a resposta em produtividade de vargens, né? Com aplicação via foliar, com aplicação foliar mostrando o potencial dessa tecnologia. Esse é um outro trabalho publicado no exterior, né? Mostrando que a aplicação, o que ele fez? Ele tinha uma testemunha e ele fez aplicação de cobalto, molibdênio, cálcio e boro na semente com a complementação de cálcio e boro via folha, né? Mostrando respostas, daqui a produtividade de grãos e não de vagem por hectare, ó, mostrando resposta positiva, né? E também um outro trabalho, né, que nós fizemos com silício, aplicando silício via folha, né? Olha que interessante, né? Ele aumentando, né? Aumentando a produtividade de vagens com aplicação via folha, né? Esse resultado nós fizemos em soja, feijão e amendoim. Esse é um resultado em amendoim. Uma outra tecnologia complementar é a utilização de ácidos orgânicos, que vem crescendo muito, né? De novo, depende da empresa, da seriedade dessa empresa, da idoneidade dessa empresa, mas que tem resultados positivos com várias comprovações científicas
principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e agora no Brasil também tem sido feita algumas pesquisas para provar para o agricultor que isso funciona, né? Então, os ácidos orgânicos, né? Nós temos os ácidos orgânicos de alto peso molecular, é esses daqui que tem sido muito utilizado na agricultura, e os de baixo peso molecular, normalmente esses ácidos, eles são rapidamente degradados, mas tem potencial também de ser utilizado desde que estabilizados. Então, os ácidos orgânicos, né, de baixo peso molecular, eles solubilizam, né, os nutrientes como ferro, fósforo, potássio, enfim, tem esse efeito. E as substâncias úmicas, né, elas representam 70% da matéria orgânica, então eu tenho um pouco disso daí, mas o que eu mais quero é colocar esses ácidos para ativar o mecanismo, né, de inoculação, melhorar os micro-organismos benéficos, melhorar o crescimento radicular da planta e, portanto, isso refletir diretamente em tolerância a estresse, né? Esse daqui é o ácido fúlvico, isso daqui é ácido úmico, para quem nunca viu, né? E eles têm efeito direto no quê? Na agregação, no aumento da agregação do solo, no aumento da porosidade, deixa o solo não encharque, melhora o armazenamento de água, maior retenção, ou seja, armazenamento de água. Então, esses são os efeitos físicos que eles têm no solo. Quando eu faço um composto orgânico com um organo-mineral aplicado no solo, né, adubação organo-mineral, né, controla a temperatura do solo, melhora, né, mantém estável, né, eles complexam os íons tóxicos, controla a liberação desses nutrientes, ciclam nutrientes, né, aumenta a CTC do solo e também eles têm o efeito, esse é o efeito químico, o efeito biológico, aumentando a atividade dos micro-organismos benéficos e reduzindo o quê? Os patógenos, aquilo que provoca, que são maléficos para a planta, né? Então, qual que é a influência na planta, né? Aumenta o crescimento radicular, permeabilidade da membrana celular, facilita a entrada de nutrientes, ativa esses canais de cálcio, é isso que a gente quer falar, reduz a toxidez por amônio e por outros nutrientes tóxicos e aumenta a resistência da planta. Esse é o foco da nossa palestra, ao estresse hídrico, né? Então, aqui um trabalho internacional que ele mostra, né, os ácidos orgânicos, os ácidos úmicos, o que eles fazem? Eles aumentam o crescimento de raiz, promove o crescimento de raiz do sistema radicular, aumenta, né, a entrada, né, a ativação de canais de cálcio, vai melhorar a absorção de nutrientes, atua diretamente no metabolismo primário da planta, aumentando a taxa fotossintética, né, melhorando a produção de energia pela planta e a assimilação de nitrogênio e enxofre, e atua diretamente também no metabolismo secundário. Repare o que ele fala, ó, atua contra o estresse, né, contra o estresse, né, melhora a defesa da planta contra os estresses, né, seja ele bióticos ou abióticos. Nesse trabalho, né, feito por um pesquisador brasileiro que é uma das maiores referências em ácidos orgânicos, em substâncias úmicas no mundo, né, ele mostra, olha, onde ele aplicou ácidos orgânicos, né, substâncias úmicas, ele aumentou a colonização de bactérias promotoras de crescimento. Então, não é só o efeito dos ácidos orgânicos diretamente na planta, mas também tem um efeito na microbiota do solo, e essa microbiota interage de forma benéfica com a planta, aumentando a produtividade. Aqui um trabalho feito no exterior, né, mostrando a aplicação de ácido succínico, né, e sem o ácido, um ácido orgânico. Ele mostrando que aumenta a produtividade de vagens, né, tanto no cultivar 1 quanto no cultivar 2, ele aumenta, mostrando que essas tecnologias feitas via folha pode aumentar a produtividade da cultura, né. Aqui um outro trabalho, né, mostrando a utilização desses ácidos úmicos, né, melhorando as propriedades tanto físicas, né, as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, né, e mostrando que aumenta a produtividade. O que ele fez? Ele aplicou em vermelho os ácidos úmicos e o controle em verde, né, aumentando aqui a produtividade. Era uma condição controlada de vaso, né, então nas três, no ano de 2016, 17, 18,
sempre ocorreu aumento de produtividade de cada planta, aumentando inclusive o teor de óleo, né? Mostrando que tem potencial essas aplicações, né? Essas tecnologias. Aqui a aplicação de ácido fúvico também, tudo isso em amendoim, né? Aplicado via solo, ó, melhorando a massa seca do nódulo, né? Então, a quantidade de nódulos e o peso desses nódulos, né? A massa seca de nódulos sendo aumentada com a aplicação desses compostos, né? Um outro trabalho ainda, né? Eles aplicando via folha, né? Eles estão aplicando esses ácidos úmicos via folha, mostrando que aumentou a produtividade, isso daqui já quilograma por hectare de grãos, com a aplicação de ácidos úmicos via folha. Aqui o índice de colheita também aumentando, né? Passando aqui de 16% para 23%. Uma outra tecnologia que tem sido utilizada e vem crescendo muito no Brasil, na Europa isso já está indo já para uma fase de consolidação, é a utilização de aminoácidos, né? Então, os aminoácidos, as plantas elas podem absorver nitrogênio na forma orgânica, como aminoácido, né? A captação de aminoácidos pelas plantas é mais vantajosa energeticamente quando comparada à absorção de nitrato e amônio ou a fixação biológica, pois a planta não necessita de energia para assimilar esse nitrogênio absorvido, né? Enfim, e eles têm um potencial muito grande anti-estresse, né? Prolina, hidroxiclorina, né? Vai ativar a planta, né? Vai melhorar a tolerância da planta ao estresse hídrico, ao frio, né? Dois aminoácidos aqui, estimula o crescimento, né? Inclusive, eu vou pegar aqui a serina, o triptofano e a valina, ó, são precursores de auxina, faz tanto a raiz aprofundar quanto a parte aérea se desenvolver. Então, os aminoácidos, eles têm um potencial muito grande de aliviar a planta do estresse e manter a fotossíntese, né, aumentar a taxa fotossintética e, portanto, refletir em produtividade. Esse é um trabalho, né, que foi feito em feijão calpi, e isso pode ser aplicado também para amendoim, onde eles tinham o quê? Eles tinham um controle, né, apenas o fertilizante químico, vocês podem ver isso daqui, a produtividade por hectare. Eles aplicaram apenas aminoácidos e depois eles associaram os aminoácidos a bacilos. E vocês podem ver que existe uma certa resposta em produtividade, né? Tendo aminoácido, a produtividade é superior ao controle, né? Nas duas situações, né? Nas duas situações. E também a altura da planta maior, né? Com aminoácido, então mostrando o potencial dessa tecnologia em termos de produtividade. Esse já é um trabalho, pessoal, em amendoim. Eles estão usando o quê? Um aminoácido que é a tirosina com ácido salicílico, né? E o ácido salicílico ele é utilizado como anti-estresse na planta. Olha que interessante. Ele tem doses tanto de tirosina quanto de ácido salicílico, eles vão aumentando a dose dos dois, sempre o ácido salicílico em vermelho e o aminoácido, a tirosina, em verde. São sempre superiores, né? Tem uma resposta até a dose aqui, nessa dose aqui de 100, né? Mas são sempre superiores ao controle. Então, aumentando a produtividade do amendoim, né? De vagens, né? Aumentando a atividade de hormônio como auxina, que é o hormônio de crescimento, aumentando, independente da tecnologia, aumentando o teor de carboidrato e aumentando o quê? Isso é interessante. Fenóis. Fenóis é como se fossem glóbulos brancos que andam nas veias da planta e vai combater doença, né, e praga, né? Enfim. E por fim, mostrar outras tecnologias como compostos orgânicos e fito-hormônios que pode ser utilizado para aliviar esses estresses, né? Então, aqui o que foi feito nesse trabalho com amendoim foi utilizado um fertilizante químico, ele tinha um fertilizante né, um fertilizante orgânico e um fertilizante orgânico associado a micro-organismos, né? Vocês podem ver que o crescimento da planta é maior, né? Então,
Então, isso são tecnologias complementares que vai mitigando esses estresses, né? O peso da planta também aumenta na hora que ele usa os micro-organismos benéficos, vamos dizer assim, e a produtividade também, pessoal. Ela aumenta quando ele associa fertilizante. Na verdade, esse fertilizante é um fertilizante que ele chama de organo, mas é um fertilizante organo-mineral com micro-organismo, aumentando a produtividade de vagem. Então, o que esses fertilizantes, né, junto com o micro-organismo, eles trazem, né? Então, eu estou fazendo um fertilizante organo-mineral junto com micro-organismo, né? Eles vão melhorar o quê? A disponibilidade dos nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo, né? Magnésio, cálcio, enfim, potássio, né? E carbono, vou ter mais carbono no solo. Reduz, quando eu faço essa associação do organo mineral com micro-organismos benéficos, vai reduzir patógenos, né? Micro-organismos que provocam doença, aumenta, né? Vai aumentar a atividade de bacilos, né? Ele é um antagonista contra a doença, ele ajuda a planta, né? E também os micro-organismos promotores de crescimento, que vai ativar o crescimento da planta. E isso vai mitigar, né? Vai mitigar qualquer tipo de estresse. Pode ser ele abiótico quanto biótico. Aqui um trabalho, né, mostrando eles aplicando giberelina, né, em amendoim, né, e ele mostra o número de estruturas reprodutivas aonde ele aplica a giberelina, ele aumenta, né? Então ele aumenta as estruturas reprodutivas, principalmente flor, né? E o que aconteceu? Ocorreu um aumento, inclusive, do número de ginófilo, né? Isso vai refletir em produtividade. Então, esses hormônios de forma individualizada vai depender do time de aplicação na época correta, eles também ajudam a planta a aumentar a produtividade e reduzir a planta contra estresse. Aqui um trabalho, né, também em amendoim, né, na lavoura de amendoim, ele faz aplicação de citocinina, né, e aí ele mostra que a aplicação de citocinina aumentou a produtividade. E citocinina é um hormônio que ajuda no processo contra estresse hídrico. Então, aumentando a produtividade de vagens com a aplicação de citocinina aos 30 e 60 dias após a semeadura. Então, existem várias tecnologias hoje complementares, né? É lógico que o agricultor tem que fazer o básico e bem feito, mas existem tecnologias hoje complementares que, desde que tenha qualidade, né, a empresa, o fornecedor tenha qualidade, idoneidade, elas podem potencializar de forma significativa esses problemas. E, por fim, uma coisa que vem crescendo muito na agricultura, né, é a questão de fertilizantes nanoparticulados. Também vai depender da seriedade da empresa. Esse trabalho foi publicado numa revista de altíssimo impacto no meio científico, na Europa, e eles mostram o seguinte: eles fazem aplicação de ferro, né, via folha, né, nanoparticulado, aplicado, desculpa, via solo, né, considerando via solo, desculpa. Eles mostram que, ó, qualquer uma das doses que foram aplicadas, elas foram superiores à testemunha, ao controle. Aqui um exemplo, né, do desenvolvimento da planta. Isso facilita a absorção da planta, torna mais eficiente a aquisição do nutriente, e o nutriente vai ativar todo o processo fisiológico da planta, no caso do ferro, inclusive aumentando clorofila, enfim, melhorando a incorporação de nitrogênio e refletindo em maior produtividade. Aqui, para a gente já ir encerrando, mostrar uma tecnologia, né, que já existe no Brasil, que é a associação de nutrientes com extratos de planta e metabólicos, né? E aqui eu tenho o quê? Eu estou fornecendo nutrientes para ativar as enzimas e fazer com que isso, a planta esteja com as enzimas ativas para se defender do estresse, daquelas espécies reativas de oxigênio. Eu tenho precursores hormonais na planta, mantendo a atividade hormonal, e tenho, né, alguns aminoácidos, alguns tipos de açúcares que combatem aquelas outras formas reativas de oxigênio que provocam dano na planta, que as enzimas que são ativadas pelos nutrientes não conseguem desmutar, não conseguem desarmar.
E esse daqui é um padrão, né, 20 dias após a aplicação, né, a diferença onde juntou as 3 tecnologias no único produto, olha a diferença, o comparativo, né, onde aplicou um lado a lado, né, e a amostra de 10 plantas, né, em termos de qualidade, adubação foliar com aquilo lá, né, que na verdade são várias, não é só nutriente, né, um composto, é um produto que tem uma composição diferenciada, né, que atua basicamente em 3 rotas metabólicas da planta, aliviando a planta do estresse, né? Então, mostrando o padrão comparado com a adubação foliar, o peso grama contra 440 gramas numa amostragem de 10 plantas, né? E também, ainda dessa amostragem de 10 plantas, pegando apenas os grãos, né? Então, o padrão e a área que recebeu a tecnologia, né? Que não tem só magnésio, enxofre, ferro e zinco, tem outros compostos, inclusive extratos de planta e compostos biofermentados, né? Mostrando também a diferença, né? E aí, o resultado final, em termos de saca por hectare, né, por alqueire, aqui no caso está sacas por alqueire de 25, né, descontando tudo isso daqui, né, o controle 325 sacas e 523 sacas com essa tecnologia. Então, mostrando, né, de manejar essas tecnologias, o investimento, ainda mais no preço que o amendoim está hoje, é muito convidativo, né? O retorno é muito elevado, porque o custo, o investimento, ele é baixo, e trazendo resultado assim, ó, nesse nível aqui, né? Nem tudo vai chegar nesse nível, mas o que a gente tem observado é que essas tecnologias complementares, desde que bem posicionada, com produtos de qualidade, o retorno para o agricultor tem sido extremamente vantajoso, né? O cuidado sempre é com a empresa, a qualidade do produto, empresas idôneas e sérias, isso tem trazido resultados positivos. Então, para a gente encerrar, pessoal, né, o uso dessas tecnologias complementares à nutrição na cultura do amendoim possibilita maior desenvolvimento do sistema radicular, maior exploração do solo, resistência, tolerância a estresse bióticos, como praga e doença, mas principalmente, que é o foco da nossa apresentação, resistência e tolerância a estresse abiótico, principalmente estresse hídrico, né? E também, né, induz, né, aumenta a atividade hormonal da planta, por isso que isso reflete em ganhos produtivos. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade, o convite aí da Coplana, e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.